Olá pessoal, tudo bem? Gravei para vocês uma aula referente ao conteúdo do Sexto Banco de História, que trata aí da chamada Era Napoleônica. Para nós compreendermos a Era Napoleônica, é importante nós entendermos como Napoleão Bonaparte chegou ao poder. Para isso temos que voltar à França no final do século XVIII, mais precisamente na última década daquele século, em que a França estava passando por um processo revolucionário. Ao longo da Revolução, que teve início em 1789 e se estendeu até 1799, alguns problemas se agravaram na França. Por exemplo, na questão econômica. Se já havia uma pobreza, miséria na França antes da Revolução, ao longo da Revolução, essa situação de miséria ela vai se agravar. E lembrando que o grupo revolucionário, ao longo do processo, ao longo dessa década revolucionária, ele foi se dividindo. Vamos lembrar aqui que nós tínhamos dois grupos bem distintos. Um grupo mais radical, no caso os jacobinos, e um grupo mais conservador, no caso os girondinos. Na aula anterior, nós fizemos uma comparação em relação aos projetos dos jacobinos e o projeto dos girondinos. E conseguimos ali identificar que por mais que eles fizessem parte do grupo que fez a revolução, não é, que iniciou a revolução, que tomou o poder, os projetos eles eram distintos. Então, ao longo desses 10 anos, esses grupos, no caso, jacobinos, girondinos, além de outros, não é, que não vou citar aqui para não me alongar nessa questão, eles foram disputando o poder. Ora, a França era governada pelos jacobinos, ora pelos girondinos. Essa disputa pelo poder acabou enfraquecendo a revolução, não os ideais, mas o governo. E a revolução, no final ali da década de 1790, essa revolução, a Revolução Francesa, no caso, ela sofria ameaças. Ameaças externas e ameaças externas. O que isso significa? Significa que alguns grupos queriam combater a revolução. Eles queriam acabar com a revolução, num processo que nós chamamos de contra-revolução. E quem eram esses grupos e por que eles queriam combater a revolução? Já vamos, né, tratar desse assunto logo mais. Vocês perceberam que ali estava o golpe do 18 Brumário, não é, que marca aí a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder. Tem um trechinho aqui que eu peguei do site, não é, ensinarhistoriajoelza.com, que explica um pouquinho desse momento aí em que Napoleão Bonaparte chegou ao poder e por que 18 Brumário. Vamos lá. Então está aqui. Em 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte executou um golpe de Estado, pelo qual tomou o poder na França e instalou o consulado, um governo composto por um primeiro cônsul, ele próprio, e dois cônsules, ou seja, 3 pessoas assumiram, no caso, o poder na França, o governo, com destaque aí para Napoleão. O golpe ganhou o nome 18 Brumário, correspondente ao dia e mês no calendário revolucionário, então em uso na França desde 1793. Vocês devem saber aí que nós temos no Ocidente o calendário cristão, também conhecido como calendário gregoriano. Quando a Revolução começa, não é? Mais precisamente em 1793, os revolucionários mudaram o calendário. Então, dentro do calendário dos revolucionários, era, no caso, o dia 18, não é? E o mês, não é? Brumário aí, que lembra por conta das brumas, não é? Enfim, então, por isso o golpe do 18 Brumário, porque foi a data, não é? Dentro do calendário revolucionário em que ocorreu esse golpe de Estado. Uma questão importante, o que seria um golpe de Estado? Quando alguém chega ao poder, quando alguém toma o poder, não é? À força, sem apoio popular, não é? Sem a escolha, perdão, sem a escolha, né, através dos votos, sem o apoio ali da população. Ele chega ao poder ali através da força, da violência. Isso é um golpe de Estado. Então você tem ali um governante,
muitas vezes legítimo, esse governante ele perde o poder para alguém que toma o poder dele. E como que essa pessoa, ou esse grupo toma o poder? Através da força, sobretudo a força militar. E no caso, por que Napoleão? Por que Napoleão chegou ao poder? Além dessa questão de um golpe. Napoleão tinha um respeito, tinha um apoio de uma boa parcela da sociedade francesa. Tudo bem? Então vamos entender aqui as razões para a escolha de Napoleão. Primeiro, ele tinha uma função ali, óbvia, que era enfrentar as ameaças internas e externas, a revolução. As ameaças internas eram aqueles grupos privilegiados que perderam seus privilégios com a Revolução, setores da nobreza, setores do clero. Então, aqueles grupos privilegiados, eles queriam o quê? Combater a revolução porque eles queriam talvez os seus privilégios de volta? Sim, mas além dessas ameaças internas, ou seja, pessoas dentro da França que eram contra a revolução, que queriam combater a revolução, nós temos aqui também ameaças externas. O que é isso? Monarquias absolutistas. Aí você pensa, mas o que as monarquias de outros países queriam com a revolução? Pessoal, isso é óbvio. Se a revolução, se os ideais da revolução se espalhassem ali pela Europa, quem perderia o poder seria esses monarcas absolutistas. Ah, professor, mas nessa época ainda existia outras monarquias absolutistas na Europa? Sim, sim. Então, esses países se organizavam também para combater a revolução. Então, vejam vocês, primeiro, a revolução, o governo ali na França, ele estava enfraquecido porque havia uma divisão, não é? Uma divisão, sobretudo, entre jacobinos e girondinos. Uma outra questão. Napoleão chega ao poder ali, claro, com apoio popular, certo? Não foi através do voto, não. Ele chegou através de um golpe de Estado. E ele representava o interesse dos girondinos, aquele grupo mais conservador lá da Revolução. E ele tinha o respeito do povo francês. Mas por que ele tinha o respeito? Quem era Napoleão? Um general que até esse momento havia, não é? Trazia no seu currículo várias vitórias, não é, militares, não é? Um grande estrategista militar, alguém que no exército francês, não é, tinha grande destaque, estava chegando ao poder na França. Então ele era visto como um herói até esse momento, não é? Aquele general que havia conquistado ali, não é, diversas batalhas, enfim. Então veja que nós temos um panorama que explica como Napoleão chegou ao poder. Então vamos lá o que eu falei até agora. A situação da França, não é o caso ali na França, a situação do país era bem complicada, pensando sobretudo na questão econômica. Havia uma divisão entre os revolucionários, não é? Uma divisão, cada grupo tinha um projeto distinto para a França. Esses grupos disputavam o poder, a revolução estava sofrendo ali algumas ameaças, tanto ameaças internas, não é, de grupos que haviam perdido seus privilégios, quanto ameaças externas das monarquias absolutistas que tentavam se organizar para tomar o poder, perfeito? E Napoleão ele não foi escolhido à toa. No caso aí, né, ele contou com o apoio dos girondinos. Ele não foi escolhido à toa. Ele era um herói militar, não é? Então ele tinha um respeito do povo. Então Napoleão inicia o seu governo. Agora Napoleão é o governante da França. Vamos pensar na questão econômica que eu chamei a atenção de vocês para ver o que Napoleão resolveu fazer aí, quais foram as principais medidas adotadas por Napoleão quando estava aí à frente do governo da França. Primeira questão importante, pessoal, Napoleão investiu em obras públicas. O que seriam, né, essas obras públicas? Prédios, estradas, pontes, enfim, obras que são o quê? Que contam ali com o aporte financeiro do governo. O governo está construindo aquelas estradas, aquelas pontes, não é? Portos, ou seja, mas por quê? O que tem a ver isso com a questão econômica? Porque quando você vai construir uma estrada, por exemplo, você contrata pessoas. Então o governo tem lá um projeto, construir uma grande estrada. Para construir essa estrada, ele tem que comprar material, tem que contratar pessoas. Então,
ao investir pesado em obras públicas, claro, tentando aí modernizar a estrutura do país, não é? A infraestrutura, ele também estava o quê? Gerando emprego. Então veja, aquele sujeito que até então estava desempregado, agora ele é contratado pelo governo, talvez de forma provisória, para, não é, ajudar ali na construção daquela estrada. Ao trabalhar para o governo, no final daquele período, ele tem uma remuneração, um salário. Com esse salário, ele volta a consumir. Ao consumir, aquele sujeito que tinha um pequeno comércio volta a vender. Só tomem cuidado com isso, por quê? Porque quando eu falo que ao investir em obras públicas você resolve o problema da economia de um país, parece algo mágico, não é? Só que pensem o seguinte, tá, tudo bem, o governo ele contrata, o governo tem dinheiro, só que esse dinheiro vem de alguém, né? São os impostos que o contribuinte paga, né, ou pagava aqui no caso da França. Então, assim, aqui parece algo mágico. Então, para resolver uma questão econômica, é só o governo investir em obras públicas, prédios, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, que todo mundo vai ter emprego e tudo volta ao normal? Não, isso nem sempre deu certo na história, tudo bem? Mas aqui no caso Napoleão, até que deu, porque ele foi investindo ali em obras públicas, contratou muitas pessoas, isso gerou emprego, as pessoas empregadas tinham recurso, né, dinheiro para consumir. Napoleão, segundo item aqui agora, Napoleão, ele havia um projeto dos jacobinos, aquele grupo mais radical da Revolução, que era a divisão de terras. Então, muitos camponeses na França não possuíam terras, viviam ali nas terras da nobreza, não é, de alguns grandes proprietários. Então, Napoleão fez o quê? Fez ali uma pequena divisão de terras, não é? Uma divisão razoável de terras. O que agradou quem? Os jacobinos. Lembrando, Napoleão chegou ao poder com o apoio dos girondinos, mas ele também foi agradando a quem? Os jacobinos. No caso aqui, da divisão de terras, que era um projeto não dos girondinos, o grupo que apoiava Napoleão, mas dos jacobinos. Napoleão também apoiava as atividades da burguesia. Aquele grupo, né, que estava ali também participando da revolução ativamente, querendo, não é, ampliar ali seus lucros, seus mercados. Então, Napoleão, primeiro, ele está gerando emprego para aquele sujeito que estava desempregado na cidade, por exemplo. Ele está dividindo terras para aqueles camponeses que não possuíam terras. Ele está apoiando as atividades da burguesia. E por fim, aqui uma outra medida interessante, ele criou uma nova moeda, o franco. Aqui temos um retrato de Napoleão, não é? Um retrato clássico, não é? Feito aí pelo Jacques-Louis David, um importante pintor da época, que não só esse retrato, mas tem vários retratos, não é, de Napoleão elaborados aí por esse importante pintor do finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX. Pessoal, então, com essas medidas, Napoleão foi recuperando aos poucos a economia da França. E Napoleão, em determinado momento, ele era tão popular, que ele foi coroado imperador. Exatamente. Napoleão, aquele que começou um governo provisório com o intuito de reorganizar a França, de reorganizar ali as finanças, a economia principalmente, não é, a situação do país social que estava um caos devido ali também à revolução que se estendeu por muito tempo. Napoleão reorganizou em parte a economia da França, agora ele tinha o apoio popular, realizaram uma consulta pública e as pessoas, os franceses apoiaram, não é? Colocaram lá como apoiaram que a coroação de Napoleão como imperador. Aqui nesse caso, em 1804, ou seja, 5 anos após o início de seu governo, Napoleão foi coroado imperador da França. Veja, aqui ele não está impondo isso. O povo optou, houve um plebiscito, não é? Uma votação pública em que havia a opção se o povo apoiava a coroação de Napoleão como imperador ou se o povo não apoiava. O povo francês apoiou essa coroação e Napoleão foi coroado imperador da França. Agora ele governa a França sozinho, não mais como um cônsul, agora como um imperador. Aqui
Aqui nós temos uma imagem muito interessante e que explica um pouquinho da personalidade de Napoleão Bonaparte. Tradicionalmente, o responsável pela coroação era o Papa, chefe da Igreja Católica. Então, quando um rei ele era coroado, quem colocava essa coroa, não é, sobre a cabeça desse rei, desse monarca, era o Papa. Ou seja, o Papa estava concedendo essa coroa. É algo simbólico. O Papa ele é mais poderoso que o rei, não é? Que os monarcas. Aqui, no caso, Napoleão mudou esse rito. Essa cerimônia. Por quê? Porque aqui no caso não foi o Papa quem colocou a coroa na cabeça de Napoleão. Napoleão, né? Ele próprio vai pegar a coroa e colocar sobre a sua cabeça. Tem até algumas discussões em relação a isso. Quer dizer o quê? Que Napoleão está tentando mostrar para a sociedade, inclusive para a igreja, que ele, Napoleão, era mais poderoso que o Papa. Então tem uma questão importante aqui que mostra o quê? Essa ambição de Napoleão pelo poder, tudo bem? Então essa questão da coroação é interessante porque, né, só resumindo, tradicionalmente quem era responsável pelo ato da coroação era o Papa. Agora que nesse caso Napoleão, ele pega a coroa e ele mesmo coloca sobre a sua cabeça. É uma questão simbólica que sugere aí algumas interpretações, mas uma interpretação possível é que ele se diz mais importante que o próprio Papa. Em relação ao governo de Napoleão, nós temos mudanças na economia, mudanças na política e também nas leis, não é? No caso, ao longo aí do governo Napoleão Bonaparte, foi instituído o Código Civil Napoleônico, um conjunto ali de leis. E tem algumas questões importantes nesse Código Civil para nós pensarmos para aquela época o avanço que isso foi. Esse Código Civil ele traz a questão da igualdade jurídica. O que é isso? Igualdade perante a lei, algo que já havia, não é? Que já era ali uma proposta dos revolucionários, aquele documento importantíssimo, não é? Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborado logo no início da Revolução, que dizia que os homens eram iguais perante a lei. Isso está presente no Código Civil. A liberdade individual é outro item importante aqui no Código Civil e a liberdade econômica. Então você está trazendo aquela ideia que os homens são iguais perante a lei, que eles têm a liberdade individual e a liberdade econômica. Também institui o casamento civil. Olha o avanço, estamos no início do século XIX, olha o avanço. Até então, o casamento, o matrimônio oficial era aquele, não é, realizado perante a igreja, não é aquele que era ali consolidado na igreja. Aqui não, aqui é o casamento civil, ou seja, o casamento perante a lei, não mais perante a religião. E também institui, para aquela época, um avanço, o divórcio. E esse Código Civil, ele não só influenciou a França, como boa parte da Europa Ocidental. E por que boa parte da Europa Ocidental? Porque ao longo do seu governo, Napoleão foi expandindo o território da França, formando assim um grande império, que é um assunto que vamos ver agora. Pessoal, vejam vocês então que Napoleão iniciou ali algumas campanhas militares. E as tropas de Napoleão, elas eram recebidas em muitas regiões como libertadoras. Mas por que libertadoras? Porque as regiões que eram conquistadas por Napoleão e submetidas ao governo de Napoleão também estavam submetidas àquele Código Civil que falava em liberdade econômica, em igualdade jurídica. Então, o governo de Napoleão contribuiu também para o enfraquecimento do absolutismo na Europa. Então, o Napoleão submetia esses povos conquistados ao Código Civil existente na França. Aqui nós temos um mapa que retrata um pouquinho aí do Império Napoleônico. Veja que Napoleão conquistou uma boa parte da Europa Ocidental.
Vejam vocês aqui no mapa, primeiro, né, o território inicial e depois as conquistas de Napoleão. Vejam vocês então que uma boa parte da Europa Ocidental estava sob o domínio de Napoleão Bonaparte. Mas prestem atenção que a Era Napoleônica começa em 1799 e vai até 1814, ou seja, 15 anos. Sujeito tão poderoso, tão influente, por que ele ficou pouco tempo assim no poder? Vamos ver agora. Nessa época, comecinho do século XIX, havia um país ali muito importante, uma potência, não é? Vizinha à França. No caso, essa potência era a Inglaterra. Como vocês sabem, nessa época, comecinho do século XIX, a Inglaterra já havia passado pela primeira fase, pela primeira etapa da Revolução Industrial, né? Já estava avançando ali, não é? Consolidando essa primeira fase. Era uma potência econômica. Na política, a Inglaterra já havia, não é, colocado fim ao absolutismo há muito tempo, lá no finalzinho do século XVII. Então a Inglaterra já era uma grande potência, não é? Estava avançado no que diz respeito à política, era uma monarquia ali controlada pelas leis e pelo parlamento. E na economia, enquanto muitos países da Europa, aliás, a grande maioria dependia ou de um comércio com as colônias, da exploração das colônias, ou da agricultura, a Inglaterra já contava com fábricas, certo? E então, um grande rival aí, né, do Império de Napoleão era a Inglaterra. E Napoleão tinha um objetivo, fazer da França um país mais importante, mais rico que a Inglaterra. E só que com isso, Napoleão foi criando ali algumas rivalidades, aí você pensa, professor, mas então por que Napoleão não invadiu a Inglaterra? Já veremos o porquê no mapinha, calma aí. Então, em 1806, Napoleão decretou o chamado bloqueio continental. Esse bloqueio continental proibia todos os países da Europa, de manter comércio com a Inglaterra. E qual era o objetivo de Napoleão ao, né, instituir esse chamado bloqueio continental? Era enfraquecer aos poucos a Inglaterra. Mas e se o país, ali um país, mesmo um país que não, né, que não estivesse sob o domínio de Napoleão Bonaparte? O que poderia acontecer com esse país aí no caso? Seria dominado, seria conquistado, invadido por Napoleão. Então o acordo era, nenhum país da Europa vai manter o comércio com a Inglaterra. Caso algum país não respeitar, será invadido pelas tropas de Napoleão. Então, a grande maioria dos países respeitaram o bloqueio continental. 2 países não respeitaram, veremos quais foram. Respondendo àquela questão, né? Por que Napoleão, o grande general, esse poderoso exército, por que ele não invadiu a Inglaterra então? A questão aqui é geográfica também. Vejam vocês. Se Napoleão possuía um importante, um poderoso exército que dominou uma boa parte aqui da Europa, vejam vocês a extensão do Império Napoleônico, aqui nós temos a Inglaterra, o Reino Unido. Pessoal, uma ilha. Para Napoleão chegar com suas tropas até a Inglaterra, era necessário atravessar esse pequeno estreito aqui, que eu estou colocando para vocês na cor azul. Esse pequeno estreito é o chamado Canal da Mancha. Mas por que Napoleão então não fez isso? Não atravessou o Canal da Mancha, não invadiu a Inglaterra, não destruiu a Inglaterra, sua rival? Se Napoleão possuía um poderoso exército, muito bem preparado, equipado, treinado, por outro lado, a Inglaterra possuía a marinha mais poderosa do mundo naquela época. Lembrando que nesse momento nós estamos no comecinho do século XIX, ou seja, militarmente Napoleão não conseguia atacar a Inglaterra. Por isso que ele adotou o bloqueio continental, com o objetivo então de enfraquecer aos poucos a economia inglesa. Como assim enfraquecer a economia da Inglaterra? Se a Inglaterra deixasse de manter o comércio, de praticar comércio com os países aqui da Europa, isso, não é, no caso, com o passar do tempo, poderia enfraquecer, não é, o seu desempenho econômico, não é, enfraquecer
o país e depois, com o passar do tempo, Napoleão talvez conseguisse aí, não é, atacar a Inglaterra ou mesmo, não é, fazer da França um país mais rico, mais poderoso que a sua rival Inglaterra. Então, por isso, Napoleão adotou o bloqueio continental. Então, aqui no caso, nós temos essa linha imaginária, uma linha vermelha, no entorno aqui da Europa, e a Inglaterra, então, não poderia, não é? Os portos da Europa estavam fechados para as mercadorias inglesas. Ah, mas havia contrabando, alguma coisa? Claro que havia. Mas todos os países respeitaram o bloqueio continental? Não. Dois países não respeitaram. E isso mudou a história. Vamos ver os países que não respeitaram o bloqueio continental. Primeiro, Portugal. Portugal que desde o comecinho do século XVIII, 1703 ali precisamente, era um grande parceiro comercial da Inglaterra. Um grande parceiro comercial, desde o comecinho do século XVIII, ali quando eles assinaram o Tratado de Methuen, não é? Chamado também Tratado de Panos e Vinhos, em que Portugal vendia para a Inglaterra vinhos e comprava da Inglaterra tecidos. Por isso, o Tratado de Panos e Vinhos, ou Methuen, por conta que na época o ministro das Finanças da Inglaterra era um indivíduo chamado John Methuen. Outro país que não respeitou o bloqueio, aliás, respeitou no início, mas depois rompeu, foi a Rússia, no caso o Império Russo. Então, Portugal logo no início não respeitou, foi ocupado, né, o país foi ocupado aí pelas tropas de Napoleão e o Império Russo a princípio respeitou o bloqueio, no entanto, com o passar do tempo, o Império Russo retomou as relações comerciais com a Inglaterra e aí foi ocupado por Napoleão. Ou melhor, no caso da Rússia, do Império Russo, houve uma tentativa de ocupação que foi um grande fracasso. Consequências, não é? Esses países que não respeitaram o bloqueio continental, quais foram as consequências? Vamos lá. Bom, no caso de Portugal, o país foi ocupado pelas tropas de Napoleão Bonaparte em novembro de 1807. Vejam vocês, o bloqueio continental foi instituído em 1806. Novembro de 1807, as tropas de Napoleão estavam ocupando Portugal. E vejam vocês que isso tem a ver com a história do Brasil. Essa época, comecinho do século XIX, o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. A família real portuguesa, toda a corte, não é? Em torno ali de 15 mil pessoas aproximadamente, as pessoas deixaram Portugal e vieram para o Brasil. Então, por algum momento da história, ali entre 1808, né, porque eles deixaram Portugal no final de 1807 e chegaram aqui apenas no início de 1808. Viagem, não é? Navios, viagem demorou aproximadamente 2 meses. Então, por algum momento entre 1808 e 1821, o Brasil foi a capital do Império Português. Lembrando que a essa época também Portugal não tinha só o Brasil como colônia. Portugal tinha colônias na África, enfim. Então, quando as tropas de Napoleão ocuparam Portugal, e Portugal ficou ocupado até 1810 pelas tropas napoleônicas, a corte, não é? O príncipe regente, a rainha, a princesa, toda a corte, eles vieram, a grosso modo, eles fugiram aqui para a América, para a colônia, no caso o Brasil. E a outra nação que não respeitou, não acatou o bloqueio continental foi o Império Russo. Lembrando, a princípio eles acataram, respeitaram o bloqueio continental, mas passado alguns anos eles voltaram, eles restabeleceram comércio com a Inglaterra. Seguindo então as regras do bloqueio continental, Napoleão, da mesma forma que ocupou Portugal por não ter respeitado o bloqueio continental, Napoleão iniciou, não é, suas tropas iniciaram a ocupação do território russo. Prestem atenção nessa imagem. Aqui Napoleão
não é, comandando suas tropas, está partindo em direção à Rússia. Aliás, está na Rússia, não é? Isso é uma representação de Napoleão com suas tropas ali chegando na Rússia. Napoleão em Moscou, importante cidade da Rússia, setembro de 1812. Prestem atenção ao fundo. O que vocês têm? Um cenário de destruição total. Então, Napoleão inicia a ocupação do território russo. Napoleão já havia conquistado uma boa parte aqui da Europa, inclusive conquistou Portugal, só que nessa época, 1812, Portugal já havia expulsado as tropas napoleônicas. Para expulsar as tropas napoleônicas, Portugal contou com a ajuda da Inglaterra, sua grande parceira, não é? Mas por que Napoleão sofreu uma grande derrota aqui na Rússia? São vários fatores, estratégia militar, enfim. Mas tem duas questões que nós podemos aqui chamar a atenção para vocês entenderem o que aconteceu. Primeira questão, o território. Comparem o território da Rússia com o território de Portugal. Perceberam que o território da Rússia ele é imensamente, não é? Muito maior do que o território de Portugal. Isso aqui é só uma parte da Rússia. Vocês devem saber que a Rússia vai até lá, não é? O continente asiático. E outro fator importante, além dessa extensão territorial, é a questão do inverno. O inverno rigoroso. -10, -20, -30. E voltando à questão do território, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Quando Napoleão iniciou a ocupação do território, os russos adotaram uma estratégia que foi a seguinte, chamada terra arrasada. Os russos, sabendo que eles não conseguiam combater as tropas napoleônicas, sabendo que essas tropas estavam muito mais bem equipadas, treinadas, os russos fizeram o quê? Eles foram recuando. Como assim recuando? Eles iam recuando, destruindo tudo que havia aqui para cidades, plantações, não é? Tudo que havia ali eles iam destruindo e de repente as tropas napoleônicas elas estavam aqui no meio da Rússia, do território russo, em meio ao inverno rigoroso. E eles não tinham onde se abastecer, não tinham com que se abastecer. Água, alimento, tudo estava destruído. Mas Napoleão chegou até Moscou, né? A importante cidade da Rússia. E lá que Napoleão chegou, né, à capital, Moscou, mas sofreu uma grande derrota. Napoleão sofreu aqui uma grande derrota. Vejam vocês essa imagem. Aqui Napoleão está retornando da Rússia. Então ele tentou invadir a Rússia, território imenso, inverno rigoroso. Os russos adotaram uma estratégia ali, terra arrasada, foram destruindo tudo e recuando para que Napoleão, suas tropas não tivessem o que saquear, né, com o que se manter ali em meio àquele inverno. Sofreram uma grande derrota. E essa derrota tem algumas consequências para Napoleão. Vejam. Para essa campanha na Rússia, Napoleão mobilizou aproximadamente 600 mil soldados para essa ocupação do território russo. Menos de 50 mil retornaram para a França. Vocês devem lembrar que no início da aula eu falei para vocês que Napoleão tinha um grande respeito, não é? Ele era respeitado devido a essa questão do grande general, do grande estrategista militar. Napoleão regressa para a França com uma pequena parte das suas tropas, porque a outra parte morreu, não é? Nesses combates, né? Nessa guerra, nessas batalhas contra os russos. Napoleão, aquele general vitorioso, agora volta para a França como um general derrotado. Se aproveitando da fraqueza do exército de Napoleão, as monarquias absolutistas se organizaram, invadiram a França
e restabeleceram na França a monarquia. Só que essa monarquia agora que estava governando a França, ela era uma monarquia enfraquecida, tá? Não é aquela monarquia absolutista que nós estudamos lá do Luís XIV, Luís XVI, não. Agora essa monarquia, ela está enfraquecida. Então vejam vocês que com essa derrota na Rússia, enfraquecido tanto a figura de Napoleão quanto o seu exército, essas monarquias se organizaram, invadiram a França e restabeleceram a monarquia. Napoleão foi preso, depois ele fugiu da prisão, conseguiu governar a França por aproximadamente 3 meses, e foi preso novamente numa ilha de Santa Helena, onde ele morreu. Pessoal, então era isso, tá? Essa última parte aí do assunto, não é, do tema relacionado à Revolução Francesa, essa aula sobre a Era Napoleônica. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem, não é, novamente assistir a aula, ler os textos das atividades que vocês vão conseguir fazer aí, não é, todas as questões. Muito obrigado e nos vemos aí na próxima aula.